Ele tinha 16 anos recém-completados nessa temporada. Ele fez 50 jogos por esse vulcão que é o Barcelona, que sai crise de todos os lados, e ele fez 50 jogos numa temporada. Você sabe quem que é a grande referência dele, né? Neymar. É mesmo? Com 16 anos, ele tem um futebol, cara, que eu não me recordo de ver, assim, nesse nível, né? De semifinal de Eurocopa. Eu vi o Ronaldo com 17 anos, ter média de 1 gol por jogo no Cruzeiro. Vi o Endrick no Palmeiras, estou vendo o Estevão. Jogadores que estão brilhando, assim, em nível nacional e são absurdos, né? Mas o cara com 16 anos fazer isso aí numa semifinal de Eurocopa, cara, não é normal, né? O que vocês faziam aos 16 anos de idade? Bom, nessa idade, a gigantesca maioria dos jogadores ainda estão nas categorias de base e nem sequer sabem se realmente vão conseguir se tornar jogadores profissionais. Mas o jovem prodígio espanhol Lamine Yamal foge totalmente dos padrões e assusta o mundo do futebol com seus feitos, conquistas, qualidade e maturidade dentro de campo. Com apenas 16 anos de idade, a joia espanhola demonstra um futebol de alto nível, sendo titular do Barcelona e da seleção da Espanha. Seria então Yamal o maior prodígio da história do futebol? Bora conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Muito prazer, o meu nome é João Victor, esse daqui é o canal do MVP e eu espero que vocês gostem do vídeo. Filho de imigrantes africanos, sendo seu pai marroquino e sua mãe de Guiné Equatorial, o Yamal nasceu em 2007 em Mataró, uma província em Barcelona. Quando ele tinha apenas 7 anos de idade, a sua família se mudou para Barcelona, onde ele começou a jogar na base do La Torreta, um pequeno clube que fica lá na Catalunha. Naquele mesmo ano, ele foi notado pelos olheiros do Barcelona ao marcar um hat-trick numa partida organizada pelo mesmo Barça, enchendo os olhos dos dirigentes, e a partir daquele dia, a trajetória do jovem Lamine Yamal começava na famosa La Masia. Chegando nas categorias de base, o Yamal logo ganhou grande destaque pelas suas principais características dentro de campo, sempre sendo muito precoce e superando em muito os outros garotos da sua mesma idade. Sendo canhoto e da base do Barcelona, as comparações com Messi eram quase que inevitáveis, mas se pararmos para analisar o estilo de jogo, a gente consegue ver que o Yamal se assemelha a outro grande craque, no caso o Neymar, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Sofrendo com as comparações, o medo que o Yamal sucumbisse à pressão era enorme, afinal, ele não foi o primeiro prodígio a surgir na base da La Masia e ser comparado com o Messi. Há alguns anos antes, o Bojan, também que era uma promessa da base do Barcelona, acabou passando por esse mesmo problema e sumiu do futebol. Então, o cuidado em cima do garoto para que o mesmo não acontecesse era muito grande. Mesmo sendo tão jovem, o Yamal já chamava a atenção pela qualidade na hora das tomadas de decisões, algo que os jogadores apenas conseguem adquirir e aprimorar com alguns anos de experiência já no profissional. Mas o Yamal já parecia estar amadurecido e se mostrava muito à frente dos outros, tendo como principal característica o 1x1 mesmo sendo muito alto, afinal não é comum que a gente veja um ponta de 1,80 m com tamanha habilidade e mobilidade, mas muito além do mano a mano, o cara se mostrava diferente nas assistências, tendo uma visão de jogo absurda e uma finalização de craque. Após esse grande destaque na base do Barcelona, o Marrocos tentou a convocação do Yamal, mas o jovem acabou recusando e preferiu defender a Espanha, e foi na Eurocopa Sub-17 que o Yamal chamou a atenção do mundo do futebol pela primeira vez, sendo o melhor jogador da seleção na competição. Ele marcou 4 gols e deu 2 assistências em 5 jogos. E apesar da não conquista do título, o Yamal foi considerado um dos craques do torneio. Com todos esses feitos na La Masia e nas categorias de base da seleção da Espanha, era quase impossível não subir ele aos profissionais. Porém, o questionamento a respeito se ele estava pronto ou não veio à tona. Sempre sendo muito esguio e com pouca massa muscular, o medo das lesões era uma preocupação real para o Barcelona.
Outra preocupação era se o Yamal não estaria queimando etapas ao subir tão jovem para os profissionais. Afinal, apesar do talento, ele tinha apenas 15 anos de idade e o seu corpo ainda não estava formado totalmente. Então, isso poderia ser muito prejudicial para o Yamal tanto na experiência quanto nas lesões. Porém, todas essas questões foram sanadas quando o Yamal pisou pela primeira vez no time profissional. Se havia alguma dúvida se ele conseguiria fazer o mesmo que ele fazia na base, a joia mostrou que o seu talento superava a ausência de experiência e maturidade. No dia 29 de abril de 2023, ele se tornou o quinto jogador mais jovem a jogar na história do campeonato espanhol. E sinceramente, o moleque se mostrou um fenômeno total. Geralmente nessa idade, a ansiedade toma conta dos jogadores mais jovens, fazendo com que eles errem e se precipitem na grande maioria das jogadas. Porém, o Yamal se mostrava diferente, quase sempre buscando alternativa para situações complicadas e sempre se colocando como opção dentro de campo. O garoto, apesar da pouca idade, se colocava como uma referência e não se escondia quando era necessário. Nesse mesmo ano, o Yamal se tornou o jogador mais jovem da história do Barcelona a marcar no campeonato espanhol, marcando um dos gols contra o Cádiz na vitória por 2-0. E na sua estreia como titular, ele foi recebido pela torcida com aplausos em pé na hora que ele foi substituído. O moleque estava com muita moral, mostrando não sentir pressão e já sendo um dos melhores jogadores do campeonato espanhol, o Yamal foi convocado para a seleção da Espanha para participar das eliminatórias da Eurocopa de 2024. Marcando um gol contra a Geórgia, o Yamal se tornou não só o mais jovem a atuar, como o mais jovem a marcar na história da Espanha. Além disso, ele superou o Bale e se tornou o mais jovem a marcar na história das eliminatórias da Eurocopa. Ainda em dezembro daquele ano, o Yamal superou jogadores como Jude Bellingham e Musiala, vencendo o prêmio de Golden Boy, dado ao jogador melhor do mundo até 21 anos de idade. Apesar da péssima fase do Barcelona na temporada 2023-2024 e os fracassos acumulados nas grandes competições, individualmente o garoto foi muito bem, tendo marcado 7 gols e dado 10 assistências em 50 jogos. Ótimos números para um garoto de apenas 16 anos de idade em um time passando por grandes problemas. Em 2024, novamente o Yamal voltou a chamar a atenção do mundo numa grande atuação contra a seleção brasileira, no qual ele foi indiscutivelmente o melhor jogador em campo, dando uma trabalheira danada para os marcadores do Brasil e animando a torcida da Espanha para a Eurocopa de 2024. Chegando na Euro, a Espanha contava com uma boa seleção, mas sem os nomes mais badalados do futebol. Em comparação com a seleção da Inglaterra, da França e de Portugal, a Espanha não tinha uma seleção com tantos bons nomes. Apesar de possuir jogadores com grande moral no cenário europeu, como Morata e o Rodri, a responsabilidade caiu sobre os jovens de 16 anos Yamal e sobre Nico Williams. E eles não decepcionaram não, tá? O Yamal, acima de tudo, não se intimidou e chamou a responsabilidade para si, atuando de maneira experiente e se tornando um maior expoente da seleção espanhola nessa Euro. Mesmo jogando a sua primeira competição oficial e a mais importante entre as seleções da Europa, o jovem parecia um veterano em campo, sempre com muita maestria e qualidade com a bola no pé. Sendo talvez o melhor jogador da competição até a data da produção desse vídeo aqui, o Yamal marcou um gol e deu 3 assistências na Eurocopa, sendo o seu maior destaque um golaço antológico contra a grande favorita a conquistar a Euro, a França de Kylian Mbappé. No momento dessa gravação, a Espanha vai enfrentar a Inglaterra na final da Euro, e mesmo sem saber o resultado, eu já cravo aqui nesse vídeo que o Yamal foi eleito o melhor jogador da competição, pois com tão pouca idade nunca foi visto algo tão genial assim no futebol. O Yamal se mostra um jogador genial e com muito potencial para se tornar um dos melhores de todos os tempos. Se ele virar a ser, apenas o futuro pode dizer, mas com toda certeza o futebol estará aos pés de Yamal e caberá a ele realizar o destino que foi predestinado.